Vamos mudar um pouco de assunto, porque o setor de plásticos no Brasil movimenta mais de 120 bilhões de reais por ano, com destaque para a reciclagem de garrafas PET e o crescimento das exportações. Olha só, para entender melhor esse cenário, nós vamos conversar agora com o Hamilton Mainar, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Acessórios para a Indústria do Plástico da ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Bom dia, Hamilton, seja muito bem-vindo ao Real Time. Eu já vou emendar com uma pergunta, porque é o seguinte, o mercado de plásticos tem atuado, nós sabemos, de maneira muito forte na reciclagem, até como uma forma de dialogar, com a pressão por um mundo mais sustentável. Ao mesmo tempo, existe um movimento crescente para reduzir o consumo de plásticos. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia do Governo Federal anunciou agora, em fevereiro, uma iniciativa internacional para reduzir o consumo de plásticos descartáveis no setor de hotelaria e restaurantes. Como vocês do setor têm lidado com essa situação? Bom dia novamente. Bom dia, Eduardo. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês e aproveitar essa oportunidade muito grande que nós temos para falar sobre plástico. Como você falou aí na tua introdução, plástico é um produto que tem apanhado demais de todos os lados, a gente leva paulada de todos os setores, mas se você olhar nos últimos anos, ele cada dia aumenta mais. Hoje, agora, onde você está, se você olhar para todos os lados, você vai ver plástico. Plástico de todos os jeitos, de toda forma e todo feitio. A cada ano que passa, o consumo de plástico no mundo ele vem aumentando assim exponencialmente. A indústria aeronáutica é um exemplo clássico do que mudou nos últimos 30, 40 anos com o advento do plástico. Uma aeronave hoje ela não existiria sem o plástico. E isso vai para todos os setores, setor médico, setor farmacêutico, alimentício. Plástico é essencial. Essa campanha toda para difamar o plástico, ela tem dado algum resultado, mas se reflete muito pouco perto daquilo que a gente necessita. O mercado usa plástico, necessita plástico. O problema não é o plástico, o problema é o que você vai fazer com o plástico depois dele ser utilizado. O plástico não é problema, muito pelo contrário, é solução. Se você olhar para trás, agora, recentemente nós tivemos uma pandemia e o plástico salvou vidas. Então, ele não pode ser o vilão da história. Ele tem que ser bem tratado, bem cuidado depois da sua utilização. Ele, até aquela utilização inicial, ele é maravilha, é perfeito, todo mundo gosta, todo mundo adora. O problema é saber o que você faz depois. Aí passa por um processo de educação, um processo que a gente está fazendo. Quem for visitar a Feira Plástico Brasil agora, vai ter muita matéria, muito trabalho. São muitos professores, são muitas empresas, muitas indústrias que estão focadas na matéria-prima plástico para poder fazer uma reversão dessa imagem negativa do plástico. A gente vai trabalhar nesse sentido e temos certeza de que passa pela educação. Não é possível que, se a gente imagine que as nossas garrafas PET, elas vão parar nos mares, nos oceanos, lá nos rios, elas não vão para lá sozinhas. Elas vão para lá porque alguém coloca, alguém leva. E quem leva somos nós. Então, nós temos que mudar esse hábito. A gente tem que ter essa consciência, uma conscientização. E isso vai mudar. Isso a gente está mudando e é um problema que começa lá na base, lá na escola. Na feira, você vai poder ter essa convivência, você vai ter esse aprendizado. E, com certeza, essa página nós vamos virar. É uma questão de tempo, Gustavo. Mas eu gostaria de insistir um pouco na questão da política do governo federal, que, como eu disse, é um projeto para reduzir o consumo de plástico. O senhor entende, então, que uma iniciativa como essa é equivocada? Sim, eu acredito que seja equivocada, porque quem foi ouvido? A sociedade civil não foi ouvida para participar desse projeto. Eu tenho acompanhado, nós temos uma frente parlamentar da indústria lá em Brasília, que acompanha todos esses projetos, todas essas situações, e nós temos muita dificuldade em dialogar com as pessoas, com quem está fazendo esses projetos. Então, são projetos feitos à revelia. Nós, do setor plástico, precisamos ser ouvidos. O plástico é extremamente importante, é um setor que emprega mais de 300 mil pessoas. Hoje, cerca de 15 mil catadores, recicladores estão trabalhando, estão tendo a sua oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho
graças ao plástico. Então, é um assunto que nós temos que discutir. O governo tem que sentar com a sociedade civil, com as empresas, com os usuários, para poder encontrar o melhor caminho. Proibir, banir, simplesmente não vai resolver o problema. A gente sabe disso. Tem que haver muito diálogo e tem que saber o que nós vamos fazer com o plástico depois da sua utilização. Porque se você olhar para o passado recente, Gustavo, os pneus, há 30, 40 anos atrás, eles tinham o mesmo problema, passaram pela mesma situação. Como é que foi resolvido o problema dos pneus? Conversando todos os entes, toda a cadeia envolvida, inclusive o poder público, e encontraram soluções. Para o plástico também não vai ser diferente, nós temos que fazer esse trabalho. Então, eu acho equivocado você proibir algo que está dando certo. Você tem que criar condições de que essa matéria-prima, esse plástico que é muito importante, ele sobreviva. E óbvio que a gente tem essa consciência de que o plástico poluiu o mundo, o planeta, nos últimos anos sem muito critério, sem muita... Nunca houve essa preocupação. Mas essa preocupação ela é fundamental para a sobrevivência dele e para a convivência pacífica do plástico com a sociedade como um todo. Já que o senhor vamos fazer esse trabalho. Diga. Não, desculpa, mas já que o senhor tocou nesse ponto da reciclagem, já quero pegar o gancho, então, para aproveitar, porque os números que temos é que a reciclagem no Brasil atingiu 25,6%. É um número baixo, imagino, quero a análise do senhor, mas qual é a dificuldade hoje para elevar esse percentual da reciclagem, o que, claro, é benéfico para o meio ambiente e pode evitar, talvez, essa imagem negativa do plástico que o senhor reconhece que existe em parte da sociedade? Ótima pergunta, Gustavo. Realmente, esses 26,5% é um número ainda baixo. Nós temos que trabalhar para poder elevar esse número, mas isso passa pela educação. A gente não pode esquecer de que estamos trabalhando e estamos falando de um produto de baixo valor agregado, que é o plástico. O PET, que foi citado aí com 26% de reaproveitamento hoje, é uma das matérias que mais estão evoluindo nesse sentido, nesse caminho. Por quê? Se encontrou um valor agregado para ele, a indústria resolveu investir na reciclagem, então existe um caminho aberto e esse número vai subir. A tendência é que ele chegue próximo ao que acontece hoje com o alumínio. As latas de alumínio, quando começaram lá atrás, elas também tinham esse mesmo problema, mas aos poucos, com o engajamento da indústria, do poder público, isso foi aumentando. Hoje o Brasil recicla 97%, 98% das latas de alumínio. Com o plástico vai acontecer a mesma coisa, desde que essa cadeia produtiva e o poder público esteja sentado na mesma mesa, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito e dando essas condições para que essa matéria, que é extremamente importante para os nossos dias, ela vai evoluindo nesse sentido. Uma outra pergunta sobre poder público, porque o governo brasileiro hoje mantém um imposto sobre importação de restos de plástico, de vidro e de papel. O senhor entende que essa política é correta ou vocês da ABIMAQ esperariam uma elevação ou até diminuição desse imposto? Qual que é o impacto dessa restrição na importação? O impacto ele não é tão positivo quanto se parece, quanto se imagina. Eu volto a insistir na tecla de que tem que haver uma conversa séria, olho no olho, com todos os entes envolvidos para se encontrar o melhor caminho. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, para o plástico reciclado, ele paga os mesmos valores de que um plástico virgem. Estou falando de matéria-prima. Então, isso deveria ter um olhar diferente para que a gente pudesse incentivar essa reciclabilidade. A gente tem que ter um olhar diferente. Então, não é possível que nós tenhamos a mesma cadeia de impostos num plástico reciclado e um plástico virgem. Isso não é possível. Existem caminhos? Sim, nós temos que discutir e vamos encontrar esse caminho, sim. E esse engajamento da sociedade é importante nesse momento. Quem for visitar a Feira Plástico Brasil, um dos focos principais da feira é a inovação e a reciclabilidade e a economia circular. Nós temos lá na feira, Gustavo, um parque de ideias. O tempo todo, nos 5 dias da feira, nós vamos falar sobre esses assuntos. Nós teremos professores, nós teremos
muitas escolas, muitas empresas contando os seus casos, seus cases de sucesso. Isso é importante que todos estejam lá presentes. Aproveito aqui para fazer o convite para todas as empresas, os empresários, as pessoas que queiram conhecer melhor o plástico, porque além do Parque de Ideias, nós teremos a ITEC, temos um lançamento agora na feira, o Instituto Sou do Plástico, um convênio feito com esse Instituto Sou do Plástico, com a Prefeitura de Mariporã. O Sou é Sou de alma, é alma do plástico. Quem for lá para conhecer vai ver como nasce o plástico, como ele é feito, como ele é reciclado. Vai sair um produto que veio das tampinhas que serão coletadas na feira, vai sair um produto que tem um valor agregado interessante. Então, você vai poder acompanhar isso desde o seu nascedouro até o final. Então, são ações como essa, lá na feira, ações voltadas para a educação, e eu acredito que o caminho seja esse, você tem que educar, a gente tem que crescer, e essas crianças de escolas técnicas, eles vão ter esses equipamentos à disposição, com treinamento. Quando chegarem ao mercado de trabalho, eles já vão chegar com uma visão diferente do que é o plástico. Então, nós temos que mudar essa visão. Então, você taxar impostos na importação, na exportação, não é o caminho. Você tem que educar e discutir com toda a sociedade envolvida qual é o melhor caminho. Muito bem, eu conversei agora com o Hamilton Mainar, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Acessórios da ABMAC. Hamilton, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Eu agradeço e quero reforçar aqui o convite, Eduardo, que a Feira Plástico Brasil ela tem o seu início agora no dia 24, são 5 dias aqui no Parque de Exposições, no Expo São Paulo. Você vai ter máquinas de todos os tipos, extrusoras, sopradoras, injetoras, toda a matéria-prima e muitos eventos paralelos durante a feira, que vale a pena você investir algum tempo e ir lá visitar e conhecer um pouco do que nós estamos fazendo em benefício do setor do plástico. Agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado. Perfeito, até mais.